Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do desfiladeiro torácico. Eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião especialista em dores crônicas. Para poder falarmos sobre esse assunto, nós vamos novamente dividir em 4 tópicos, que seriam as generalidades, os sintomas e sinais que compõem essa síndrome, como que a gente consegue realizar um diagnóstico, ou pelo menos tentar fazer um diagnóstico da maneira melhor possível, e como também que nós iremos tratar após ser diagnosticado. Com relação às generalidades, o que a gente pode falar de uma maneira geral é que essa síndrome ela é causada pela compressão do plexo braquial e ou dos vasos subclávios na região entre o pescoço e o início do braço. Tudo bem, vamos lá, vamos entender então o que é o plexo braquial e os vasos subclávios. Nessa imagem, conforme podemos ver, é a parte da transição entre a região do pescoço e do ombro. Aqui se encontra a clavícula e aqui é a cabeça daquele osso que forma o braço, chamado húmero. Pois bem, esses nervos e esses vasos, eles estão justamente passando nessa região, que a gente chama de região do desfiladeiro torácico. Aqui em amarelo podemos observar justamente os nervos que compõem o plexo braquial, que é um aglomerado de raízes que saem de segmentos da medula da região cervical, se agrupam e formam diversos outros nervos através da união entre ramos dessas raízes. Então, em amarelo nós vemos ele descendo, se dirigindo à região do braço. Aqui em vermelho nós vemos a artéria subclávia e em azul nós vemos a veia subclávia. Então esses daqui são justamente os componentes dessa região em questão que podem ser comprimidos, sendo que os sintomas vão variar dependendo do que estrutura que foi comprimida em cada paciente. Então, vamos novamente voltando ao conceito, a compressão dessas estruturas, plexo braquial e vasos subclávios, na região entre o pescoço e o do braço, é que vai justamente causar a síndrome do desfiladeiro torácico. E isso vai resultar em quê? Especialmente em dor e até formigamento nas regiões do pescoço, do ombro, do braço, sendo mais comum acontecer entre mulheres entre 25 e 50 anos. Novamente a imagem, a gente consegue ver nessa outra agora, justamente a mesma localização anatômica, aqui no caso a coluna cervical, a clavícula, aqui o osso do peito, o externo, e aqui o início do ombro e do braço também. Então, nessa imagem só está visualizada apenas a artéria subclávia e a veia subclávia. Notem que quando ela passa, na sua grande maioria, por baixo da clavícula, esse espaço aqui tem que ser um espaço suficientemente amplo para poder justamente esses vasos passarem sem estarem comprimidos. Nessa janela menor, a gente consegue ver que, nesse caso em questão, existe um estreitamento desse espaço por onde esses vasos passam, consequentemente havendo uma compressão, uma diminuição do buraquinho, a gente chama de luz, por onde passa o sangue. Com relação aos sintomas e sinais, vai depender das estruturas comprimidas, conforme já falamos anteriormente. Mas a grande maioria dos sintomas eles se dão pela compressão neural do plexo braquial. E isso vai resultar em dor e formigamento, que pode ser desde o pescoço, do ombro e do braço. E se houver acometimento dos vasos, no acometimento vascular, o paciente pode apresentar edema, um inchaço, ou até mesmo palidez no braço. Essa imagem aqui a gente consegue visualizar justamente a região provavelmente de ser acometida durante uma síndrome do desfiladeiro torácico. Então, o paciente pode sentir dor, formigamento desde a região do pescoço, pode se irradiar também um pouco para a região do peitoral e se estende pelo braço, pelo antebraço, podendo chegar até a mão. E como que fazemos o diagnóstico dessa síndrome? Nós temos alguns testes durante a semiologia, durante o exame clínico, que são muito importantes, como o teste de Addison, o teste de Wright, o teste do estresse do braço elevado, também chamado de teste de Ross, que nós vamos conversar um pouquinho nesse momento. No teste de Addison, a gente pede que o paciente ele fique sentado, palpamos o pulso dele radial e temos uma primeira análise de como é esse pulso, a velocidade que ele bate, se ele é regular ou não. E posteriormente nós pediremos para o paciente que ele estenda a cabeça, que ele jogue a cabeça para trás e que ele rode a cabeça
para o lado onde ele sente a dor. Então, nesse caso, a gente palpa o pulso radial e do mesmo lado que a cabeça está sendo rodada. Após a cabeça ser rodada, nós vamos verificar se houve alguma alteração no pulso ou se até mesmo o pulso desapareceu. Com isso, confirmando a questão do diagnóstico da síndrome de desfiladeiro torácico. É o teste que tem uma eficácia maior na questão do diagnóstico de todos. O teste do estresse dos braços estendidos, o paciente ele fica numa posição como se fosse uma posição de halterofilista, com os braços um pouquinho curvados para trás, e ele começa a fechar e abrir a mão. Fechar e abrir a mão consecutivamente por 3 minutos. Um paciente que tem a síndrome do desfiladeiro torácico, ele provavelmente não irá aguentar 30 segundos. Ele citando todos os sintomas que o paciente costuma sentir, a dor, formigamento, entre outras coisas. Também é importante realizar exames de imagem para poder descartarmos algumas outras afecções que podem fazer um diagnóstico diferencial com a síndrome do desfiladeiro torácico e também para poder tentarmos achar alguma causa, alguma alteração anatômica ou congênita ou adquirida dessa região que possa estar comprimindo essas estruturas. Então, nós podemos pedir um raio-x de tórax, um raio-x dessa região do desfiladeiro torácico, pega a região da coluna cervical e do tórax, e nos depararmos com a presença de uma costela cervical, que é uma anomalia congênita, não deveríamos ter as costelas a partir realmente da região torácica, e infelizmente pacientes que têm essa costela cervical, eles são mais propensos a desenvolver síndrome de desfiladeiro torácico. Porém, na grande maioria, é importante fazer também ressonância para poder descartar algum tipo de tumores, fraturas, entre outras condições que possam estar causando a síndrome de desfiladeiro torácico. A eletroneuromiografia também é outro exame que pode ser usado para poder fazer um diagnóstico diferencial com radiculopatias, entre outras coisas. E com relação ao tratamento, sempre o tratamento deve ser interdisciplinar. Isso é uma coisa que a gente sempre bate nos nossos vídeos. E a fisioterapia ela tem um papel fundamental nesse tipo de paciente, sendo sempre a primeira linha de tratamento associada a medicamentos. Dos medicamentos são aqueles medicamentos que a gente chama de adjuvantes, sendo que medicamentos como analgésicos comuns, opioides, não têm uma eficácia boa nesse tipo de síndrome, devendo evitar ser usado. Também lançamos mão de bloqueios do plexo braquial, justamente a poder aguardar os efeitos dos desmachatamentos. Imaginem só que a gente começa um tratamento medicamentoso e fisioterápico, mas eles demoram um certo tempo, em especial os medicamentos, para poder fazer com que o efeito esperado aconteça. Então, a gente tem a opção de, ao invés de deixar o paciente nesse período de adaptação ao medicamento e o tratamento de reabilitação ficar sofrendo dor, fazer um bloqueio de plexo braquial. Isso daí vai aliviar as dores dele, podendo ele render muito mais na reabilitação e podendo esperar a titulação dos medicamentos, esperar com que os medicamentos eles fiquem numa concentração no organismo que seja suficiente para poder aliviar a dor. Os casos de cirurgia são casos de exceção. Eles são reservados especialmente para pacientes que têm alterações anatômicas claras, como, por exemplo, aquela costela cervical que a gente mostrou o exemplo anteriormente. Então, pacientes, para poder ser submetidos à cirurgia, eles têm que ter passado por todos os outros tipos de tratamento previamente e não ter conseguido êxito e também ter alguma coisa de alterado nos exames, alguma alteração anatômica bem clara. Aqui é uma imagem justamente de como a gente faz o bloqueio do plexo braquial. Nós fazemos marcações externas que nos dão alguns pontos de referência e usamos um ultrassom para poder, através de uma imagem dessa, localizarmos onde está o plexo braquial e podermos realizar o bloqueio de uma maneira segura, sem necessidade de anestesia geral, sem nenhum corte, o paciente podendo ser liberado no mesmo dia para casa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.